Fala aí, meu povo. Nesse vídeo, nosso papo será sobre variações linguísticas ou variante linguística dentro do território brasileiro. É bom lembrar que a língua portuguesa, ela forma no nosso contexto aqui uma unidade e uma variedade. Essa aparente contradição, unidade e variedade, tem relação com o seguinte: dentro de todo o território brasileiro, que não é pequeno, a única língua oficial é a portuguesa. É a única língua escrita oficial, é a língua portuguesa. Eu estou destacando a língua escrita porque nós temos a Libras como segunda língua, né? A língua brasileira de sinais, que é uma linguagem não verbal, né? Com os sinais, os gestos e tal. Então, a língua portuguesa ela é única dentro de todo o território. E isso, por si só, já é um milagre, porque o país é imenso, né? O Brasil é muito grande e todos nos entendemos. Então, as pessoas do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, todos nos entendemos. Agora, nós temos variações no sotaque, na fala, variações que não nos impedem de nos compreendermos. Então há uma variação linguística, mas conseguimos manter uma unidade. Existem países com duas, três, quatro ou mais línguas oficiais. Aí nós temos uma única língua e a gente consegue se entender assim, apesar das variações regionais e de outras variações objeto de uma análise rápida nesse vídeo. Bom, são 8 países no mundo que falam português. É um na Europa, que saiu espalhando a língua, né, que é o Portugal. Um no Timor-Leste, adotou a língua portuguesa oficialmente não faz tanto tempo assim, depois de sair de uma situação de guerra. Um aqui nas Américas, que é o nosso, colonizado pelos portugueses, e 5 na África, né, todos também que passaram pelo processo colonizatório português que sai impondo a sua língua, evidentemente, como os colonizadores, qualquer outro colonizador também faz. Então, dentro do Brasil, nós vamos ter as variações. Primeira, variação regional. Essas variações regionais, pode ser que em algum autor você encontre eles chamando de fatores regionais, de fatores geográficos de variação. É a mesma coisa. Então, essas variações regionais, elas têm relação com o sotaque na fala, e não existe a ideia de um sotaque certo ou errado. Não dá para a gente dizer assim, o português falado no Rio de Janeiro é o português correto e o português nordestino é o português errado. Não, não existe isso. O português falado no Nordeste, falado em qualquer parte do Brasil, falado no Rio de Janeiro, não cabe essa classificação de estar errado por conta do sotaque. São variações regionais. Essas variações regionais, elas estão muito atreladas à presença estrangeira ali. A presença estrangeira ou a presença indígena mais forte ou menos intensa, a presença africana, a presença de tantos outros povos que passaram pela formação do nosso idioma, tá? Porque o nosso idioma recebeu contribuições do inglês, do francês, do árabe, né, do africano, nem se fala, que são muitas línguas africanas, né, que vieram para cá, e das línguas indígenas. Então não dá para se falar num português puro, não dá para falar, não dá nem sequer para comparar o português do Brasil com o português de Portugal. Lembrando que os países africanos que falam português, eles falam português muito mais próximo ao de Portugal, porque o contato deles, né, foi com o português de Portugal. Essa variação toda brasileira tem a ver, evidentemente, com nossas particularidades, com tantos povos que passaram por aqui, por essa mistureba bacana toda que ocorre no Brasil, que ocorreu ao longo da história e que continua acontecendo. Então, as línguas vão trazendo suas contribuições. Então, variação regional tem a ver com isso, tá? Com os sotaques, com o oxente de Pernambuco, com o ai de Minas Gerais, com o ba, o daí, o tchê da região sul, o é de Minas Gerais, né? Aquele sotaque cantado.
É interessante falar também que, em relação ao sotaque cantado baiano, que mesmo sendo uma variante nordestina, a variante baiana difere do resto do Nordeste. A Bahia tem suas peculiaridades, suas particularidades, e ela difere do restante do Nordeste. Inclusive, geograficamente falando, a Bahia ela não era Nordeste por um determinado tempo, né? Houve um tempo em que a Bahia fazia parte de uma região, que eu não vou lembrar o nome dela agora, mas da qual participava também Minas Gerais, o Espírito Santo, se não me falha a memória. Ela estava numa região mais próxima para cá. Essa é a última atualização de regiões no Brasil, eu não vou lembrar agora, hein, a ocorrência, mas o seu professor, sua professora de geografia, com certeza vai saber esclarecer melhor sobre isso. Mas a Bahia originalmente não era parte do Nordeste. E daí essas diferenças que ela tem em relação ao restante da região, tanto na culinária quanto na fala, na variação linguística, essa coisa toda. Bom, depois temos uma outra variação muito intensa, que é a variação social, também no país inteiro. Essa variação social, ela tem a ver, evidentemente, com essa questão, passa por essa questão da desigualdade. Quando a gente fala de variação social, nós falamos imediatamente de dois itens, né, na questão da língua, que é a norma culta e a linguagem coloquial. Então, a norma culta é a língua portuguesa clássica, é a língua dos autores clássicos, dos escritores clássicos, das elites culturais. E a variante coloquial, né, ou linguagem coloquial, é a linguagem do povão, é esse português que a gente utiliza no dia a dia. Não dá para a gente falar norma culta 24 horas por dia. Não dá, não tem como. Se você sair por aí falando a norma culta 24 horas por dia, você vai se tornar um alienígena, não vai conseguir se comunicar com a maioria das pessoas do seu próprio país, do seu povo, do seu idioma. Porque é uma variação muito elitizada, né, com muitas regras, né, para você dizer, senão eu só utilizo a norma culta, você tem que viver numa bolha nesse país, né, porque o coloquial é o que a gente utiliza no dia a dia para se comunicar. Tá? É interessante que o falante de uma língua, nós precisamos ser poliglotas dentro de nossa própria língua. Como assim poliglota dentro da própria língua? Porque nós precisamos saber em que momento podemos utilizar essa língua de determinada forma. Então, se você vai utilizar a língua apenas para impressionar, né, você não é um cara legal, né? Você está usando a língua só para impressionar aquelas pessoas que não tiveram acesso à escola e tal. A língua ela é usada para a gente se comunicar. Então, eu sei que dentro do meu público, as pessoas entendem o coloquial, a gente fala o coloquial. Agora, aquele pessoal de uma elite cultural, que utiliza a norma culta dentro ali daquele grupo seleto. Ok, agora, quando você não compreende, né, é um cara que, vamos supor que o cara seja um pastor, um padre, alguém assim, e que nos seus sermões, em suas homilias dominicais, utilize uma linguagem, um nível de linguagem que o seu povo não consiga compreender. Não está fazendo nada, grandes coisas que ele está fazendo, né? Porque as pessoas vão até dizer, não, ele fala muito bem, ele fala bonito, mas eu não consigo entender, porque não consegue chegar a eles. Tá? A linguagem do povo. Outro detalhe, que as pessoas que não tiveram acesso à escola, né, elas têm muita dificuldade de falar palavras paroxítonas, de utilizar esse português mais correto, então elas dão o jeito delas, né? Então, lâmpada vai virar lâmpada, árvore vai virar árvore, ela vai dar o jeito porque ela precisa se comunicar, tá? É uma espécie de sobrevivência linguística. Então, outro detalhe, dentro dessa variação coloquial, que é a variação popular da língua, nós temos a gíria. A gíria, ela dificilmente sobrevive de uma geração para outra. Cada geração tem suas próprias gírias.
A minha geração teve gírias que a de vocês já não utiliza. Então, na minha geração, quando se dizia que uma menina era muito bonitinha, ela é um brotinho. Brotinho hoje não faz o menor sentido, a não ser para designar pizza pequena. Na geração dos meus pais, um homem bonito era um pão. Você dizer que algum cara hoje é um pão não faz o menor sentido. Então, essas gerações, essas gírias, elas vão se modificando de uma geração para outra. Pouquíssimas sobrevivem de uma geração para outra. Tá? A maioria morre dentro daquela própria geração e outras gírias são criadas. Agora, mais ainda, né, com as tecnologias, com as redes sociais, as gírias se proliferam mais rápido e também acabam mais rápido. Temos também uma vertente familiar, né, uma linguagem coloquial familiar. Porque nós temos o coloquial, esse português que a gente se comunica no dia a dia com todo mundo, e dentro de casa nós temos uma variação mais relaxada ainda. Então você não vai encontrar, duvido que você tenha aprendido na escola a conjugar o verbo cagar, mijar, peidar. Esse conjunto de verbos e de palavras mais íntimas, elas são da casa, elas são variações familiares. Duvido que de volta ao presencial você esteja assistindo a um vídeo aí de algum professor e no meio do vídeo você levanta a mãozinha lá no fundo da sala e diz: professor, dá para dar uma parada no vídeo que eu vou ali dar uma barrigada, uma cagada e já volto? Tá? Essa variação é de casa, é doméstica. Então ela acontece também dentro do coloquial. Tá? Você está num carro com pessoas só da tua família e você se comporta de um jeito completamente relaxado. Né? Entra alguém que não é daquele círculo tão próximo, muda seu comportamento. É assim. Nós temos uma variação situacional, né, que é essa variação que a gente utiliza de acordo com a situação. Então, como o próprio nome já diz, né, você usa uma linguagem menos relaxada na igreja. Se você precisa falar na igreja, na associação de moradores, no condomínio da escola, você utiliza uma linguagem melhoradinha. Né? Em casa, você relaxa total. É essa variação que chamamos de situacional. E, por fim, uma variação profissional, que a gente chama de jargão. Essa variação profissional, o jargão, ela pertence, é uma espécie de gíria, de vocabulário próprio, pertencente a um grupo específico. Então, médicos, professores, advogados, jornalistas, pedreiros, esse pessoal tem uma linguagem própria, profissional, que eles entendem. Agora, a questão é perceber que quando você está falando com uma pessoa que não pertence a esse grupo, aí você tem que fazer as adequações, né? Porque é aquele médico que utiliza uma linguagem, um jargão profissional o tempo todo, e ele dá um diagnóstico para o paciente pensa que vai morrer na hora seguinte. E, na verdade, não é isso tudo. É aquele mecânico, né, que utiliza esse conhecimento técnico para fazer o orçamento para consertar o teu carro, e ele usa uma linguagem tão complicada que você pensa que vai ter que deixar o carro lá para pagar o conserto. Porque se utiliza também a linguagem para valorizar o trabalho, para valorizar o serviço. Então, eu vou impressionar, né? Eu sou um mecânico e eu estou diante de alguém que aparentemente não entende porcaria nenhuma de mecânica de automóvel. Então, eu vou utilizar uma linguagem para impressionar, para valorizar o trabalho. Isso também acontece, né? São recursos, né, linguísticos que se utiliza com ou sem a intenção. Se você pegar o pessoal, o grupo de sofista, por exemplo, né, os sofistas também utilizam uma linguagem que dá para a gente chamar de jargão, uma linguagem muito técnica que, se você pegar as revistas do surf, você tem a impressão de que elas são escritas num outro idioma que não seja o nosso, né? E, na verdade, é só aqui dentro daquela variação dos que estão habituados a utilizar. É isso, galera. Então, um abraço para todas e todos e até o próximo vídeo.